Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui presente, eu sou o professor Flávio Marçal, professor e coordenador da área de matemática aqui do Nacional Sistema de Ensino, e mais uma vez estou aqui para fazer uma pequena análise sobre essa prova que se passou, no caso a prova de segunda fase aqui da Universidade Federal de Uberlândia, vestibular junho 2011. Muito bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de passar aqui com vocês algumas características gerais da prova, certo? E nós vamos começar aqui com relação comentar alguma coisa sobre o nível de dificuldade das questões dessa prova. Ora, nós da equipe de matemática, após algumas análises, afirmamos com certeza que essa prova foi constituída de duas questões de nível fácil, uma questão de nível difícil e uma questão de nível médio. Talvez uma outra análise, adotando um outro referencial assim, sobre a prova, poderia até nos levar a 3 questões fáceis e uma questão mais difícil. Por quê? Porque esta questão de nível médio que nós colocamos aqui, a dificuldade dela não é na essência do conteúdo, e sim nos cálculos que ela nos expõe a fazer. Então, é aquela questão de polinômios. É um exercício de identidade de polinômios, por sinal um assunto muito fácil, mas em virtude das contas que podem trazer alguma dificuldade para o candidato, nós colocamos como uma questão de nível médio. Então você veja que nesse quesito ela foi uma prova desequilibrada. Por que desequilibrada? Porque as questões, na sua essência, são fáceis e médias. Ora, uma prova que tem maioria de questões fácil, na realidade, ela não seleciona muito bem os candidatos. Candidatos são bem selecionados quando a maioria das questões da prova são de nível médio. Veja que o nível médio, ele não valoriza candidatos que estudaram pouco e nem prejudica aqueles que estudaram de forma correta. Então, esta prova, sem dúvida, por esse quesito aqui, já deixa de ser uma prova seletiva, infelizmente, ok? Bem, com relação às abordagens que essa prova trouxe, as questões que ela trouxe. Olha, todas as 4 questões, como sempre, e assim sempre aconteceu na UF, são questões onde o candidato ele precisaria de ter conteúdo matemático para resolver e também interpretar corretamente os textos propostos. Aquele candidato que só soubesse ler textos de português sem conhecer um mínimo de matemática, não faria as questões. Da mesma forma, aquele candidato que fosse bom de matemática, mas não tivesse uma boa interpretação de texto, um pouco até de paciência com os textos, ele também não conseguiria fazer as questões da prova, ok? Com relação à interdisciplinaridade, como sempre, nenhuma questão ou nenhuma das questões é interdisciplinar. Na realidade, o que se percebe nessa prova é uma tentativa, por sinal até frustrada, de contextualizar assuntos matemáticos. Então, quando você começa a ler os exercícios, você percebe que todos eles falam ali mais ou menos de coisas relacionadas à saúde, mas definitivamente a ponte que se faz entre esses textos e a matemática em si é muito pobre, muito fraca, muito ruim. Você poderia muito bem eliminar os textos motivadores dessas questões, que você resolveria as questões da mesma forma. Ou seja, na realidade, os textos que estão aqui, eles não servem para praticamente nada. Você lê como se fosse um adorno do exercício e resolve o exercício. A matemática envolvida não tem nada a ver com o texto. Tanto que, vou repetir, se você excluir os textos dessas questões, você pode tranquilamente realizar as mesmas questões apenas com as informações pós-textos, ok? Muito bem, eu gostaria de chamar a atenção aqui de mais um detalhezinho sobre essa prova e dizer o seguinte: nós aqui do Colégio Nacional, do Nacional Sistema de Ensino, aqui da matemática, nós esperávamos, assim, realmente um pouco mais dessa prova da UF. Foi uma prova pobre em todos os seus aspectos. Ela deixou de abordar conteúdos importantes que não vieram na primeira fase, como, por exemplo, a parte de logaritmos, com mais afinco, a parte de geometria analítica, que não veio nada, a parte mesmo de função exponencial, que não veio nada. São conteúdos importantes e que trariam aqui um pouco mais de seletividade para essa prova. Além do que, nós temos aqui exercícios assim, mal escritos, né? Se a gente for observar a terceira questão, infelizmente, o elaborador dessa questão, estou até com a prova aqui, o elaborador dessa questão, ele faz uma certa confusão com as palavras e redige um texto muito atrapalhado. Então, o candidato às vezes sabe matemática, conhece aquele assunto, mas quando vai ler o texto, é tanta informação controvertida que ele se perde ali no meio. Chega ao cúmulo de ter um dado sobre uma progressão aritmética nesse exercício 3 que simplesmente não serve para nada. A gente resolve o exercício sem a necessidade de saber que os termos que ele deu formam uma progressão aritmética. Ele dá algumas informações que dispensam aquele dado, ou seja, a pessoa não foi nem um pouco cautelosa no que diz respeito a
sentar, escrever o texto com calma, perceber se as informações estão redundantes ou não. Não fica claro no texto, lá no texto, quem está comprando ou quem está vendendo. Só fica claro isso numa sugestão que ele dá no final. Muita confusão. Tem um exercício de polinômios, aquele que nós classificamos como médio, mas que poderia ser classificado como fácil, que se você for ler, o que o exercício faz? Ele te dá lá absorção em função do tempo, absorção de medicamento em função do tempo. O tempo ele fala que é em minutos. Mas a absorção, ele não fala qual que é a unidade. Poxa vida, essa unidade é em quê? Miligramas por minuto? É quilogramas por minuto? Qual que é essa taxa de absorção? O que ele está querendo dizer com aquilo? Na realidade, isso na hora da resolução não faz diferença porque é um exercício de identidade de polinômios. Aquele texto não serve para absolutamente nada, como eu já disse, mas é um texto mal escrito. Então são textos mal escritos, textos que a gente percebe que o cidadão que elaborou ou as pessoas que elaboraram poderiam ter gastado muito mais tempo, fazer uma prova muito mais seletiva, muito mais abrangente, muito mais interessante de se ver. Então, fica aqui a nossa crítica. Eu gosto sempre de dizer que essa crítica que nós fazemos aqui é sempre tentando colaborar com a Universidade Federal de Uberlândia, no sentido de ela melhorar os seus serviços, mas a gente tem que elogiar na hora certa, como já fiz várias vezes aqui, criticar na hora certa. Então, essa prova realmente merece uma análise assim, bem detalhada e uma reflexão das pessoas que a realizaram. Afinal de contas, gente, o vestibular é a porta de entrada na universidade, é onde a gente tem que caprichar mais, é ali que estarão os futuros alunos da universidade, aqueles que darão a verdadeira cara da universidade. Portanto, tem que ser levado um pouquinho mais a sério, ok? Esse é o meu recado, deixo um abraço a todos, um abração mesmo de coração, um beijão e até a próxima. Valeu!